São quase 5 horas da tarde aqui em Porto Alegre, um belo dia de inverno, mas um belo dia. Céu azul, sol claro, temperatura. Aqui sempre faz frio, né? De qualquer maneira. Hoje estou falando com vocês aqui nessa sexta-feira, dia 27 de agosto. Está terminando agosto. Vamos entrar em setembro aí. Como é que as coisas vão ficar até o dia 7? Mas estão fervendo. As coisas estão fervendo. Pois hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre o PT e o Lula. Eu tenho evitado falar sobre o PT e sobre o Lula, né? Por mim, na minha avaliação, inclusive, como jornalista até, inclusive como advogado, o PT já deveria ter sido proscrito da vida partidária brasileira, tal como aconteceu com o Partido Comunista Brasileiro em 1947. Proscrito. O PCB, os comunistas em 47 foram proscritos porque trabalhavam pela implementação de uma ditadura, a ditadura do proletariado no Brasil. Clara, né? O Prestes, na época, era senador da República, Luiz Carlos Prestes, aqui do Rio Grande do Sul. Era senador. Depois da queda do Getúlio, o Partido Comunista Brasileiro foi legalizado e elegeu uma bancada forte. Até aquele escritor lá da Bahia, um dos maiores escritores brasileiros, o Jorge Amado. Eu li quase tudo do Jorge Amado. Depois o Jorge Amado renegou o comunismo, né? Quando já estava quase no outono do patriarca. Mas em 47 o Partido Comunista Brasileiro foi proscrito. A história conta que a coisa se acelerou ali porque, indagado por um outro colega senador, que posição tomaria ele, o Prestes, no caso de uma guerra entre o Brasil e a União Soviética, ele disse, a União Soviética. Prestes negou, disse que foi descontextualizada essa declaração dele, mas o fato é que acelerou a proscrição do PCB, Partido Comunista Brasileiro, partido subversivo. Enfim, senhores, eu defendo a proscrição do PT por outras razões, não porque seja subversivo, mas porque foi transformado numa organização criminosa aí, cujos crimes foram desvendados no Mensalão e na Lava Jato. Claramente desvendados, como vocês vão ver daqui a pouco. Eu vou mostrar para vocês alguns livros que documentam fartamente isso que eu estou dizendo agora. Então, primeiro, no caso do PT é isso aí. E no caso do Lula, na cadeia, né? Não podia sair nunca mais da cadeia. Não preso por subversão da ordem, como, por exemplo, ocorreu com o comunista com o comunista Mandela, né, na África do Sul. Ficou preso 28 anos lá, pelos governos do apartheid. Mas por liderar essa organização criminosa aí que ele criou dentro do PT para roubar o Brasil, né? Os dados que eu procurei ainda há pouco na internet para falar aqui com vocês hoje de tarde são de que só por crimes apurados durante toda a Lava Jato aí, o PT e os seus aliados conseguiram meter a mão em 10 trilhões de reais dos cofres públicos brasileiros, direto ou indiretamente, ele e seus aliados. 10 trilhões de reais. Só a Petrobras já conseguiu recuperar aí quase 6 bilhões de reais que foram roubados dos seus cofres. Não é pouco dinheiro. O que vocês acham disso aí? 6 bilhões. Só no caso da Petrobras. Enfim, mas eu acho que essas questões até parece que estão se tornando irrelevantes, porque o Lula agora percorre o Brasil todo aí em campanha pré-eleitoral, aí se apresentando como candidato. Visitou os estados do Nordeste, ali, foi bem recebido pelas autoridades, que aliás quase todas são do PT, ou aliás do PT. Mas eu mesmo publiquei no meu blog, polibraga.com.br, vídeos e áudios e fotografias
relacionadas com a viagem do Lula a esses estados do Nordeste aí. Público raro, rarefeito, e é o campeão disparado, né, nas pesquisas de intenções de votos aí. Acho o perdedor, que seria o Bolsonaro, segundo essas pesquisas, é recebido por milhões de pessoas em tudo que é lugar. E o Lula tem que se esconder e uma meia dúzia de gatos pingados aí, aparelhados, aparecem no aeroporto, no hotel dele, para saudá-lo. Enfim, senhores, mas eu estou tocando nesse assunto hoje porque, é claro, olha, eu quero até dizer para vocês o seguinte, eu até torço para que, se não for possível enfiar o Lula na cadeia, de volta, e proscrever o PT, que ele se candidate. Porque, olha, o que esse sujeito vai ouvir durante a campanha eleitoral e os eleitores vão ouvir é alguma coisa assim que eu acho que jamais alguém antes na história deste país ouviu e viu. Porque vai voltar tudo à tona, essas ladruagens aí desvendadas pelo Mensalão e pelo Lava Jato. Em detalhes. Está tudo documentado. Esses dias mesmo, essa semana, eu vi uma declaração do Lula para um jornalista dizendo: quando chamarem alguém do PT de ladrão, diga quem é o ladrão. Ele é o chefe dos ladrões, é o maior ladrão. E aí eu quero entrar na informação de agora, de hoje, e é por isso que eu estou fazendo esse comentário. É que um dos últimos tesoureiros nacionais do PT, o João Vacari Neto, olha, o João Vacari Neto já foi denunciado por 44 crimes diferentes. Corrupção ativa, corrupção passiva, estelionato, organização de quadrilha, estelionato, tudo que é coisa. Já foi. 44 acusações. Pois agora ele é réu numa nova ação. Hoje a mídia toda está publicando essa informação porque foi liberada ontem pelo juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, o Luiz Antônio Bonar, que substituiu o Sérgio Moro. Ele aceitou a denúncia do Ministério Público Federal, no âmbito da Lava Jato, no dia 20, mas só ontem é que o juiz Bonar levantou o sigilo que cercava essa ação movida por corrupção contra o João Vacari Neto, entre outros. Mas o mais importante ali é o João Vacari Neto, ex-tesoureiro nacional do PT. Esse caso específico aí é um caso no qual ele é acusado de ter recebido propinas de 3 milhões de reais, tudo no âmbito de articulações que ele, em nome do PT, esse dinheiro foi para ele e foi para o PT, né? Mas que em nome do PT, articulações que ele fez com fornecedores de serviços de engenharia para 8 plataformas, navios plataformas da Petrobras. Um contrato de 200 milhões de dólares. Não é pouca coisa. O juiz aceitou a denúncia e transformou o João Vacari Neto em réu nessa nova ação. Ele já foi condenado em 7 processos diferentes um do outro, né? Isso aí vai ser o 8º, porque vai ser condenado nesse aí também. Esse é o PT, né? Então, durante todos esses 13 anos de governos do PT aí, 4, 8, 12, 13 anos de governos do PT, essa organização criminosa que o Lula, na qual o Lula transformou o PT, eles, o PT, esse pessoal todo aí, meteu a mão em 10 trilhões de reais. Dinheiro dos cofres públicos, das estatais, mas principalmente da Petrobras. Então, resumindo, é que nós estamos aí diante de uma situação que se coloca nesse momento, novamente, com muita importância, porque é preciso a todo momento relembrar esses crimes políticos do Lula e do PT. Porque, infelizmente, eles estão liderando todas as esquerdas brasileiras.
É o Lula e o PT é que está conduzindo as esquerdas brasileiras. E as esquerdas não são capazes de se livrar desse comando, né? Direta ou indiretamente, o Lula e o PT estão ali tocando esse barco. Mas as esquerdas não conseguem se livrar dessa mala. Então, vão de marcha batida, continuam indo em direção ao precipício. E é por isso que estão sendo todas as esquerdas brasileiras abominadas aí, em praça pública, inclusive. Bom, quem tiver alguma dúvida a respeito de tudo isso que eu falei e da responsabilidade criminosa do PT e também do Lula, eu quero que procurem alguns desses livros aqui que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho uma coleção de livros enormes sobre os crimes cometidos pelo Lula, pelo PT, por essa organização criminosa. E, olha, senhores, não é pouca coisa não. Mas procure anotar aí, olha aqui, ó. E dos governos do PT, né? Euforia e fracasso do Brasil Grande, ó, do Fábio Zanini, né? Isso aqui é a política econômica dos governos do PT. Como meteu o Brasil numa fria aí, quebrou o Brasil, né? Esse livro aqui. Isso aqui depois você está gravado, esse comentário aqui, vocês podem rever tudo que eu estou apresentando aqui, anotar os nomes desses livros aí, aqueles que vocês acharem que devem comprar, compre, né? Eu comprei quase todos eles na Livraria Cultura. Livraria Cultura. Então no site lá, você paga ali, pede um boleto, se não quiser botar o cartão de crédito, e vai comprar, eles vão entregando, viu? São muito bons nisso aí, né? Aqui é outro livro aqui, Perigosas Pedaladas, também sobre economia, do João Vilaverde aqui. Perigosas Pedaladas no final do governo da Dilma Rousseff, né? Foi pelas pedaladas praticamente que ela caiu do governo, tomou impeachment, né? De economia também. Aqui uma biografia não autorizada do Zé Dirceu, que está reaparecendo aí como líder das esquerdas brasileiras agora, aí, fazendo declarações todos os dias aqui. Vale a pena, do Otávio Cabral, aí foi repórter da Veja, muito competente esse Otávio Cabral, sabe tudo. Muito bom, muito competente, vale a pena. É um bom biografia. Dá para ler assim, ó. Você vai ler. Outro aqui é sobre o mensalão aqui, ó. Tem tudo aqui, ó. Relatório completo CPI dos Correios aqui, ó. Conta tudo sobre é o relatório final do mensalão. O mensalão, na verdade, ele é um desdobramento dessa CPI dos Correios. Começou ali, né? CPI dos Correios. Aqui o nosso malvado hoje de estimação, Roberto Jefferson, né? Nervos de Aço, que é uma biografia. É dele, essa é autorizada, aquele contando o papel que jogou no caso da Lava Jato aí, né? Começou com a denúncia dele, a Lava Jato ganhou aquelas proporções ali com o Roberto Jefferson, né? É aquela conversa histórica do Roberto Jefferson, que ele conta que teve com o Lula e disse, olha, estão roubando aí, estão comprando parlamentares, e o Lula não fez nada. Eu não sabia, sabia tudo. Aqui é a história da própria Lava Jato, do Vladimir Neto. Bom, também um ótimo jornalista aqui, né? Conta toda a história da Lava Jato até aqui. Um outro livro muito interessante é essa biografia aqui do Eduardo Cunha. Tchau, querida. Aqui ele registra como é que foi o diário do impeachment, porque foi ele que conduziu as sessões da Câmara dos Deputados que acabaram resultando aí no encaminhamento para o Senado do pedido de impeachment contra a Dilma, né? Então é tchau, querida, né? A Dilma costumava dizer isso aí, tchau, querida. Né? Bom livro também. Esse outro livro aqui é do Frei Beto, né? Que alguém vai dizer, mas o Frei Beto, né? Vocês não notaram que ele desapareceu da mídia, o Frei Beto, né? O pessoal do PT, ele quer ver, eu acho que o pessoal pelas costas, né? O Frei Beto, né? Hoje, continua, claro, um esquerdista, né? Um esquerdopata, aliás, eu diria, né? A mosca azul, ele conta como é que o PT mordeu a mosca azul, né? E da Petrobras, a roubalheira da Petrobras toda também está contada aqui, ó. Nesse livro da Roberta Paduan, Petrobras, uma história de orgulho e vergonha.
A Roberta Paduan é implacável nesse livro dela aqui, documentado a exaustão, né? Mostra em detalhes como é que a Petrobras foi saqueada pelo PT, a mando do Lula e do governo Dilma. Em detalhes, né? Outro livro aqui do Rodrigo Constantino, Estrela Cadente. Nossa, Rodrigo Constantino. Do Ricardo Couto. Esse aqui é um homem do PT, Ricardo Couto, né? Do golpe ao Planalto. Isso é uma versão edulcorada deles, né? De como é que eles chegaram ao poder. Mas vale como história, né? Esse livro aqui é do Gerson Camarote. Olha o Gerson Camarote da Globo aqui. Memorial do Escândalo, os bastidores da crise e a corrupção. Olha, nem parece que o Camarote que escreveu isso aqui, hein? A corrupção no governo Lula, hein? Quem te viu, hein? Pô, é o Camarote da Globo, né? O Paulo Marcum aqui, a aliança entre o PSDB e o PT, aqui contada pelo Paulo Marcum, o Sapo e o Príncipe. Sapo é o Lula. Aqui ele está sem barba aqui, mas ele foi chamado de sapo barbudo pelo Brizola, quando ele foi pedir apoio ao Brizola contra o Collor. E o Brizola não queria dar, mas acabou dando e aí deu uma declaração, vou ter que engolir esse sapo barbudo. Então tá aqui, o Sapo e o Príncipe. O Príncipe é o Fernando Henrique Cardoso, aí, que a esquerda chamava de o príncipe da sociologia brasileira. Eles estão aliados, sempre estiveram aliados, continuam aliados, né? Aqui é Dilma Rousseff, aqui, contando aqui como é que ela e seus comparsas roubaram o cofre do ex-governador Adhemar de Barros. Esse cofre estava na casa de um amante do Adhemar de Barros, no Rio. O Dr. Rui era o cognome do Adhemar de Barros, né? O Adhemar de Barros foi governador de São Paulo, candidato a presidente da República várias vezes, e muitas vezes era apresentado nos comícios com ele. Ele rouba mais fácil, né? A Lúcia Hipólito por dentro do governo Lula. O Jorge Basso Moreira, Ascensão e Queda da Dilma Rousseff. E por último um livro do Onyx Lorenzoni, Ascensão e Queda do Império Petista. Eu há anos venho comprando praticamente todos os livros de história a respeito dos governos do PT. Eu mesmo já escrevi um livro sobre governos do PT aqui, chamado Herança Maldita, os 16 anos do PT em Porto Alegre. Eles ficaram 16 anos aqui em Porto Alegre. Mas não tinha essas acusações de roubalheira, né, como tem agora aqui. Isso aí eu quero ser justo ali. Mas enfim, senhores, é isso aí. São dicas que eu estou dando para vocês aí, né? Acho que é importante vocês, na medida em que puderem, comprar alguns desses livros aí para saber em detalhes, documentadamente, os crimes cometidos ao longo desses anos todos aí da história contemporânea brasileira pela organização criminosa na qual o PT foi transformado por seu líder, o chefe da quadrilha, o ex-presidiário Lula da Silva. É isso aí, senhores.